aqui aos canais de bênçãos, né? Estamos ao vivo aqui pelo Facebook Mateus Santos o Evangelista, pelo Instagram, _MateusSantos.7, e pelo nosso canal no YouTube, Mateus Santos o Evangelista. Então, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, né? Mais uma noite de estudo bíblico. Então, você já pode compartilhar, pode ir deixando seu like, né? Pode ir enviando aí para os seus amigos, né? Nos grupos de WhatsApp, compartilhando nas demais redes sociais, convide mais pessoas e vamos juntos estudar a palavra de Deus, né? Juntos estudarmos a Bíblia Sagrada, estudarmos esse livro maravilhoso e assim juntos crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, é alegria estar mais uma vez com você, né, já estudando a nossa lição de número 15. Boa noite aqui para Maria Martins, que está nos assistindo pelo Instagram. E a lição de número 15, que tem como tema a lei moral, né? Só dando aqui mais um tempinho para que as pessoas sejam notificadas, né? Já deu tempo, estamos online já, acho que é 2 minutinhos, isso, 2 minutos. Então vamos fazer uma oração pedindo a bênção dos céus, né? Para que possamos ser iluminados no estudo da palavra de Deus nessa noite, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, aqui, Senhor Deus, nos encontramos mais uma noite para estudar a Tua palavra. Te peço, Senhor, a Tua bênção, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha nos abençoar, venha nos dar a sabedoria da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que venhamos compreender a Tua palavra e, acima de tudo, colocar em prática, Deus. Fortalece-nos na fé, no amor, que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, no estudo de ontem, né, no último estudo, na última lição, nós falamos sobre as leis na Bíblia. Né? Nós vimos que na Bíblia, né, a Bíblia nos traz alguns tipos de lei. Né? Nós vimos aqui, por exemplo, em Êxodo, capítulo 21 e capítulo 22, nós vemos ali as leis civis, né, que foram leis que Deus deu para Moisés, né, para Israel, né, para reger Israel como nação. É isso no estudo de ontem. Nós vimos também que a Bíblia nos apresenta as leis cerimoniais, ali em Levíticos, do capítulo 1 ao capítulo 4, né, que falavam das leis do sacrifício, né, nos quais exigia-se que deveria ser sacrificado um cordeiro, né, todos os dias, né, um cordeiro, pelo menos um cordeiro pela manhã e outro pela tarde. Né, o pecador, quando pecava, tinha que trazer um animal, né, para receber o perdão dos pecados. Né, e ali nós vimos também as leis do santuário, né, como é que funcionava o santuário israelita. Nós vimos também as leis do sacerdócio, né, que correspondia ao sacerdócio levita. Naquela época, só quem poderia ser sacerdote eram os levitas. Né. Nós vimos também a lei dietética, né, a lei de saúde, né, que é a lei dos animais puros e impuros, os animais que Deus permitiu e os animais que Deus proibiu que nós nos alimentássemos, que são leis que serviam, né, que servem para a nossa saúde, para que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida longa e uma vida feliz. E nós vimos também que a Bíblia nos apresenta a lei moral, né, que são os 10 mandamentos, que referem-se ao caráter de Deus, né, que refere-se à conduta no qual os cristãos, né, o povo de Deus, devem se reger, né, devem se reger. Então, hoje nós vamos estudar especificamente sobre a lei moral. Né? Muitos por aí têm atacado a lei moral, né, dizendo que não precisa mais guardar a lei, que nós estamos na graça, não precisa mais de lei. Então, nós vimos que, do estudo de ontem, que isso não é verdade. Né? A lei na qual foi abolida na cruz foram as cerimoniais, né? A lei do sacrifício, a lei do sacerdócio levita, né? Mas a lei moral é eterna. Né? Ela está ainda em vigor para nós hoje. Né? Boa noite aqui para Anatakoi, acho que é assim, né? Que está nos acompanhando pelo Instagram. Boa noite, que a paz esteja com todos. Deus abençoe no estudo da palavra do Senhor. Então, nós vimos que a Bíblia nos apresenta essas variedades de leis, né? As leis civis, que era para o povo de Israel, né? A lei
cerimonial, que diz respeito ao sacrifício de cordeiros, ao sacerdócio levita, ao santuário israelita. Nós vimos as leis de saúde, né, que é a respeito dos alimentos puros e impuros, e nós vimos também a lei moral, que diz respeito aos 10 mandamentos, que é a conduta de Deus, e que a lei moral está sim em vigor ainda hoje. Então a lei, ela não é algo assim para nos proibir, né? Não é algo que vem para como que seja algo ruim. Algumas pessoas até tentam colocar a lei como sendo algo ruim, mas não. A lei, ela rege, né, a sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, né, a Constituição Federal, nós temos, né, o Código Processual, né, o Código Penal. Né, lá no Código Penal, no artigo 155, fala a respeito do furto. Né, no 57 fala a respeito do roubo. Né, então, a lei, ela não serve para nos proteger. Né? Por exemplo, quando a lei, tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus diz assim, ó, não furtarás, a lei está dizendo para 7 bilhões de pessoas que há aí no mundo que elas não devem furtar você, que elas não devem lhe roubar. Né? Então, a lei moral é uma forma de conduta, né? Um código de conduta. Então, por exemplo, imagine aí nós vivermos sem leis de trânsito, né? Como é que seria a bagunça? Né? Os carros tudo na contramão, né? A gente sabe que o carro, né, o veículo deve ir sempre pela mão direita, mas já pensou aí, uns querendo ir pela direita, outros pela esquerda, não tivesse sinal, né, ao semáforo, todo mundo atravessava na hora que quisesse, seria aquela bagunça, né? Seria acidente por cima de acidente, né? Então, nós observamos que tudo é regido por leis, né? Todas as coisas são regidas por leis. Por exemplo, nós temos a lei, né, da física, né? Diz que todos os corpos têm, como que eu posso dizer? Todos os corpos têm gravidade, né? Os corpos atraem uns aos outros. Por exemplo, o nosso planeta Terra tem gravidade. Nós temos a lei da natureza, né? Por exemplo, se você plantar feijão, o que é que você vai colher? Manga? Não, vai colher feijão. Então, tudo é regido por leis, né? Então, o cristão também deve ser regido por leis. Deus deu a lei moral, que era a forma de os cristãos se conduzirem, né? Ser dirigidos, né? É a forma de conduta que o cristão deve ter. E hoje nós vamos estudar especificamente sobre a lei moral, né? Sobre os 10 mandamentos, conforme estão na Bíblia. Né? Você conhece os 10 mandamentos? Você aprendeu os 10 mandamentos quando era criança? Né? No catecismo, por exemplo, ensina os 10 mandamentos. Mas os mandamentos, será que são os mesmos da Bíblia? Né? Quais são os 10 mandamentos da Bíblia? Muitos aí por aí ensinam, né, os 10 mandamentos, mas que não estão de acordo com a Bíblia. Então, hoje nós vamos estudar os 10 mandamentos da Bíblia, né, os 10 mandamentos da lei de Deus. Né? Vamos iniciar, né, lendo Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 17, que é onde está os 10 mandamentos da lei de Deus, né, os 10 mandamentos da Bíblia. Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 17, é o primeiro mandamento, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Então, esse é o primeiro mandamento da lei de Deus, não ter outro Deus. Somente o Senhor, nosso Criador, é o nosso Deus. Segundo mandamento da lei de Deus, diz assim, o versículo 4, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, seu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então, aqui é o segundo mandamento da lei de Deus, né, que diz respeito a imagens de escultura. Deus, ele proíbe a adoração a imagens de escultura, a adoração a ídolos. O único no qual nós devemos adorar é o nosso Criador, é o nosso Deus, é o nosso Redentor. Então, eu não estou aqui falando para querer atacar ninguém, atacar a fé de ninguém, pelo contrário, né? Muitas vezes eu sei que algumas pessoas, né, agem
com boas intenções, né, com a sua sinceridade. E é justamente pela sua sinceridade que eu estou aqui pregando a palavra de Deus, né, pregando a Bíblia. Eu tenho que pregar a Bíblia do jeito que está escrito na Bíblia. Então, a Bíblia, né, no segundo mandamento da lei de Deus, proíbe a adoração, né, a veneração a imagens de escultura. Né? Então, esse é o segundo mandamento. Agora, o terceiro mandamento, versículo 7 de Êxodo, capítulo 20. Diz assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, diz aqui que nós não devemos, né, tomar o nome de Deus em vão, né, usar o nome de Deus, né, em piadas, usar o nome de Deus em coisas, né, que, né, eu venho aqui na minha mente, né, não apenas usar o nome, mas usar a imagem de Deus nos carnavais aí, né, acho que você deve ter observado, né, nos carnavais, zombaram muito do nome de Jesus, né, botaram ali como Satanás arrastando Jesus, né, como Satanás zombando de Jesus de todas as maneiras, né, então, levando o nome de Deus em vão. Né? Então, nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus é santo, né? Deve ser usado em coisas que servem, né? E não em coisas que não servem, não é coisas inúteis. Por exemplo, eu vou aqui, estou aqui com um copo de cachaça, e vou beber essa, se Deus quiser eu vou beber essa, e rupa. Será que ele está fazendo a vontade de Deus ou está usando o nome de Deus em vão? Certamente está usando o nome de Deus em vão. Então, o nome de Deus é santo. Né? Nós devemos ter reverência ao nome de Deus, usar o nome de Deus para aquilo que presta, né? Para coisas boas e não para coisas ruins. Né? Então, eu estou aqui mudando de tela, né? Para quem está me acompanhando agora, nós estamos pelo Facebook, Mateus Santos Evangelista, pelo Instagram, underline Mateus Santos.7, pelo YouTube, no canal Mateus Santos Evangelista. Então, nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Então, esse é o terceiro mandamento da lei de Deus, né? O terceiro mandamento da Bíblia. E o quarto mandamento no versículo 8, Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8, diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Então, meu amado irmão, o quarto mandamento da lei de Deus fala da observância do sábado como dia santo, né, como dia de descanso, né, porque Deus ele fez todas as coisas em 6 dias e no sétimo dia, né, lá em Gênesis 2, a partir do versículo 1, você pode ler né, que Deus ele descansou, abençoou e santificou esse dia. O sábado é um dia santo, é um dia de guarda, né, não é o domingo. Aí no Catecismo Romano diz que guardar os domingos e festas. Né? Eu, quando criança, aprendi assim. Né? Mas a Bíblia, ela nos mostra que o dia de guarda, o único dia que a Bíblia chama de santo, né, como o dia do Senhor, é o sábado. Né? O sábado é o dia do Senhor. O sábado é o dia santo, é o dia de guardar. O dia que nós devemos parar as nossas atividades cotidianas, né, os nossos trabalhos, e o dia que nós devemos dedicar ao Senhor, né, dedicar a buscar ao Senhor, dedicar a oração, dedicar a se consagrar ao Senhor, dedicar em ajudar o próximo, né, dedicar em fazer o bem, né, que era isso que Jesus fazia. É isso que o sábado é na realidade. O sábado é um dia de descanso, um dia de alegria, né, um dia da família, é um dia né, de termos comunhão com Deus, né, um dia de termos comunhão com o Senhor. Posteriormente, nós vamos nos aprofundar mais sobre esse tema do sábado. Então, o quarto mandamento da lei de Deus fala da observância do sábado, né, como dia do Senhor. O quinto mandamento, no versículo 12, ó, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, esse é o quinto mandamento, né, honrar pai e mãe. E este mandamento é com promessa, né, ele diz, ó, para que se prolongue os dias, né, uma coisa, muitas vezes, uma coisa que não tem nada a ver, né? E acaba sobrando para o filho, né? Uma bala perdida,
né, ou vai beber, perder a sua saúde, né? Então, honre ao pai, obedeça, né? E assim você está honrando, né, a Deus também, em primeiro lugar, e aos pais, né? Dando orgulho aos pais. Então, sempre dê orgulho, né? Busque ser algo na vida, né? Busque ser alguém na vida, dê orgulho à sua mãe, né? Aqui já aproveitando, né? Desejar um feliz Dia das Mães para as mães que estão me assistindo nesse momento. Amanhã é comemorar os Dias das Mães, né? Então, que Deus abençoe as mães, né? E que eu e você possamos dar orgulho, né, às nossas mães. Eu acho que o maior presente que nós podemos dar às nossas mães é deixá-las orgulhosas, né? E esse é o quinto mandamento da lei de Deus, né? Honrar pai e mãe. O sexto mandamento está no versículo 13, né, que diz assim: não matarás. Somente isso, né? Não matarás, né? Na realidade, esse mandamento foi traduzido de forma equivocada, né? A melhor tradução do mandamento seria não cometa assassinato, né? Porque a Bíblia ela traz algumas mortes que não é pecado, né? Como por exemplo em legítima defesa, né? Legítima defesa a Bíblia, né, nos apresenta em Levíticos 22 versículo 2, se eu salvo engano, né? Se você matar em legítima defesa, né, você não carrega a culpa do pecado. Então, não cometa assassinato. Esse é o sexto mandamento da lei de Deus. E o sétimo mandamento, versículo 14, não cometa adultério. O que é adultério? É você estando casado. Estou esperando aqui reconectar o YouTube. Deu uma caída aqui. Só um pouquinho de paciência. Tentando reconectar aqui no YouTube. Pronto, a internet aqui. São 3 aplicativos ao mesmo tempo, né? Então, às vezes dá instabilidade na internet. Ainda mais eu moro aqui no Rio, eu estou achando ainda que ainda tá boa, né? Comparado aqui, alguns reclamam por aí em outras cidades, né? Então, o sétimo mandamento, ele diz, não adulterarás, né? Não cometa adultério. O que é o adultério? É você estar casado, né, e trair o seu esposo, trair a sua esposa, né, ter relações com outra pessoa que não é o seu esposo, que não é a sua esposa. Então, esse é o sétimo mandamento da lei de Deus, né? Não adulterarás. Então, quando a lei diz não matarás, a lei está dizendo para que 7 bilhões de pessoas que há no mundo não mate você, né? Quando a lei diz não adulterarás, a lei está dizendo para que 7 bilhões de pessoas que há no mundo não, né, adultere, né, com a sua esposa, com o seu marido, né? Então, a lei, ela nos rege, né, para que tenhamos uma vida feliz, tenhamos uma boa conduta. E o oitavo mandamento, né? Esse foi o sétimo, né? O oitavo mandamento diz assim, ó, não furtarás, né? Não pegue aquilo que não é seu, né? Não furtarás também pode ser, né, entendido como não roubar, né? Não furtar, não roubar. No nosso código penal, né, tem a diferença, mas é a mesma coisa na Bíblia, não roubar, não furtar, não pegue aquilo que não é seu. Se não é seu, não pegue, né? O que é dos outros, deixe lá, né? Viva uma vida de forma honesta, né, de forma justa, né, trabalhe para conseguir o que é seu, né, se os outros não deseja o que é dos outros, né, não vá lá e pegue o que é dos outros, muitas vezes que trabalhou tanto para conseguir, que se sacrificou tanto para conseguir, né, então esse é o nono mandamento, né, melhor dizendo, o oitavo mandamento, não furtarás. O nono mandamento, no versículo 16, diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, nós não devemos dar falso testemunho contra ninguém, né, contra o próximo. Né? Nós não devemos, né, mentir. Né? Então, aqui também abrange o mentir. Nós não devemos mentir, nós não devemos levantar falso testemunho, nós não devemos falar algo muitas vezes que a gente não sabe, né? Às vezes a gente não tem certeza de algo, né, e faz uma afirmação, né, acusa alguém sem certeza, né? Então nós não devemos mentir. Jesus disse, né, que a mentira, quem é o pai da mentira? Né? É o diabo. Né? Então mentir não é de Deus, mentir é do diabo. Né? Você quer ser filho do diabo ou quer ser filho de Deus? Né? Então, que você quer ser filho de Deus, eu também, né? Então nós não queremos ser filhos do diabo, então não minta, não levante falso testemunho, né? Não acuse ninguém falsamente. E o 10º mandamento está no versículo 17, que diz assim,
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Então nós não devemos cobiçar nada do próximo, né? Nem a casa, nem a esposa, nem o jumento, nem o fosse nos dias de hoje, nem a Hilux, né? Nem o carro, né? Nem o celular do próximo, nem o notebook do próximo, né? Então nós não devemos cobiçar nada do que é dos outros, né? Porque se você roubar, o roubo ele começa primeiramente na cobiça, né? Antes de roubar, você cobiça algo que é de alguém. Então Deus disse, olha, não cobice nada do próximo, né? O adultério também, antes do ato de adulterar, tem a cobiça, né? Você desejar a esposa do outro, né? Desejar o marido do outro. Então, apenas em você desejar, já está cobiçando, né? Então, esse mandamento diz, não cobice, né? Então, apenas cobiçar já é um pecado. E se você efetuar, é um pecado maior ainda, né? Um pecado mais grave ainda. Então, a Bíblia diz, não cobiçarás, né, nem a esposa, nem o carro, né, nem o jumento, como diz aqui na Bíblia. Hoje quase ninguém tem jumento, né? Nem coisa alguma que pertença ao próximo. Então, meus amados irmãos, esses são os 10 mandamentos da lei de Deus, né, os 10 mandamentos da Bíblia. Eu pergunto a você, você aprendeu dessa maneira? Né, você aprendeu dessa forma? Eu não aprendi dessa maneira quando era criança. Né, eu aprendi de acordo com o Catecismo Romano. Né, e você pode perceber que os 10 mandamentos do Catecismo Romano e os 10 mandamentos conforme está na Bíblia, tem algumas diferenças, né? Entre elas, né, a principal, uma delas, né? Lá no Catecismo Romano, eles tiraram o segundo mandamento da lei de Deus, né, que fala a respeito das imagens de escultura, né? Então, na Bíblia diz, ó, não farás para ti imagens de escultura. Então, eles tiraram esse mandamento, né? E aí, como tiraram esse mandamento, jogaram no lixo, né, ficariam 9. E no Catecismo Romano, você pode observar que o 10º mandamento que está na Bíblia, né, não cobiçarás, né, a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo. Então, o 10º mandamento da Bíblia, lá no Catecismo Romano, está dividido em 2, né? Lá no Catecismo Romano, salvo engano, diz assim no nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. E no 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então, eles dividiram para tapar a brecha, né? Porque eles tiraram esse mandamento de não fazer imagens de esculturas. E no Catecismo Romano também trocaram, né, o 4º mandamento. O 4º mandamento da Bíblia diz para lembra-te do dia de sábado para o santificar. E no Catecismo Romano ensina a guardar o domingo. Né? No Catecismo Romano diz assim, guardar domingos e festas. Né? Então, você pode observar que tem essa diferença, né? Que foi adulterada os mandamentos da Bíblia, né? E os mandamentos que os homens ensinam, né? Que as pessoas ensinam, né? Por aí. Então, você pode notar, repetindo, os mandamentos da Bíblia estão em Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao versículo 17. Se você não acompanhou desde o início, você pode acompanhar, você pode assistir essa live, né, na íntegra, tanto na nossa página, no Facebook, Mateus Santos Evangelista, como no nosso canal no YouTube, né, Mateus Santos Evangelista. Nós estamos ao vivo aqui nessas 3 redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Você pode procurar aí por Mateus Santos, o Evangelista. Então, né, os 10 mandamentos são esses, né? E em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, né, fala também algo muito interessante. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Né, quem foi que escreveu os mandamentos? Êxodo 31, versículo 18, diz assim, ó, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, foi o próprio Deus que escreveu os 10 mandamentos. Né? Foi Deus que escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Né? Então, por que foi em tábuas de pedra? Porque pedra na Bíblia é símbolo de eternidade, né? Então, a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles são eternos, né? Eles não mudam, eles não devem mudar.
segundo Jesus, né, os mandamentos podem ser divididos em que partes, né, em quantas partes? Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Né? Em quantas partes são divididos os 10 mandamentos? Mateus 22, do versículo 36 ao 40. Diz assim, ó, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus, ele fez um resumo da lei, fez um resumo dos 10 mandamentos. Ele diz, ó, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo quanto a ti mesmo. Então, os mandamentos, eles se referem, né, a amar a Deus, né, e amar ao próximo, né, amar o seu semelhante. Né? Então, se você observar, os 4 primeiros mandamentos da Bíblia refere-se entre você e Deus. Não ter outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembrar do dia de sábado para santificar. Então, esses 4 primeiros mandamentos é entre você e Deus. E os outros 6 mandamentos é entre você e o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não desejar, né, nada do próximo, e assim por diante. Então, esses são as 2 vertentes, né, dos mandamentos. Né, amor a Deus e amor ao próximo, né, amor ao seu semelhante. Então, esse é o resumo da lei, né, o resumo dos 10 mandamentos. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera no Facebook, deu aqui um, pronto. Então, Jesus fez o resumo, né? Algumas pessoas, não, só basta amar a Deus, só basta amar o próximo. Então, não é assim, né? Não é dessa maneira que Jesus... Desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Então, Jesus ele fez o resumo da lei, entre amar a Deus e amar o próximo. E ainda pode ser resumido em uma única palavra, né, que é o amor. Quando você ama, né, você ama a Deus, você guarda os mandamentos referente a Deus. Quando você ama o próximo, você guarda os mandamentos referente ao próximo. Então, esse é o resumo da lei, né, o resumo dos mandamentos. E qual foi a atitude, né, de Jesus em relação aos 10 mandamentos, né, a validade dos 10 mandamentos? Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 18 e 19, perdão, versículo 17 e 18, diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir, porque em verdade te digo, que até que os céus e a terra passe, nenhum i, nem o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Amém? Eu pergunto a você, meu irmão, o céu já passou? A terra já passou? Não. Então Jesus disse, olha, até que o céu e a terra passe, nem o i, nem o tio jamais passará da lei. Então, meu amado irmão, a lei, né, não pode, continua a mesma, né, ninguém adulterou a lei, né, Jesus não mudou a lei de Deus, ele próprio disse que eu não vim revogar a lei de Deus, eu vim para cumprir, né, para obedecer, né, para dar o exemplo, como nós estudamos ontem, né, que Jesus ele guardou a lei de maneira correta, ele deu o exemplo de como devemos guardar a lei, né. Feliz semana aqui, Ilti Bandeira, né? E Rejane Herculano também está nos assistindo pelo Facebook, né? Feliz semana para todos, que Deus abençoe no estudo da sua palavra, né? Então, Jesus ele deixou o exemplo, né? Ele guardou a lei de Deus. E também, Mateus capítulo 19, versículo 17. O que Jesus falou a respeito dos mandamentos? Mateus 19, versículo 17. Diz assim, respondeu-lhes acerca do que é bom. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém? Olha que maravilha. Jesus diz, olha, você quer que eu te salve? Você quer entrar na vida eterna?
Então, guarde os mandamentos. Jesus ele está mandando nós guardar os 10 mandamentos, né? Guardar a lei de Deus, né? Guardar a palavra do Senhor. E em João capítulo 15, versículo 10. João capítulo 15, versículo 10, o que Jesus fez em relação à lei? Diz assim, ó: se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, meu amado irmão, é dessa maneira que temos no amor de Cristo, né? Guardando os seus mandamentos. É dessa maneira que nós permanecemos no amor de Deus, guardando os seus mandamentos. Então, quando nós permanecemos no seu amor, né? Nós permanecemos na comunhão com Deus, né? Nós permanecemos ali junto a Deus, né? Junto ao Senhor. E será que alguém está autorizado, né, a mudar a lei de Deus? O que a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6? Malaquias capítulo 3, versículo 6, o último livro do Antigo Testamento. O que ele diz? Será que alguém pode mudar a Deus? Ou será que Deus ele iria mudar os mandamentos? Malaquias 3, versículo 6 diz assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, só essa primeira parte aí, para contextualizar, né? Então, diz, olha, eu, o Senhor, não mudo. Então, Deus, ele não muda, né? Deus, ele é o mesmo. Né? E da mesma maneira, ele não mudou, né, a lei, né? Não mudou os 10 mandamentos. Mas será que alguém está autorizado a mudar? É o que diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 22, versículo 18, diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, né, os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, né, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém? Então, meu amado irmão, nós não podemos acrescentar nada à Bíblia, né, nem aos 10 mandamentos. Nós não podemos tirar nada da Bíblia, nem dos 10 mandamentos. Né? Nós não podemos adulterar nada da Bíblia, né, ou dos 10 mandamentos. Né? A lei de Deus, ela é eterna, ela não muda. Os 10 mandamentos que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra estão válidos ainda até hoje. Né? São os 10 mandamentos da Bíblia. Né? E nós, como falando anterior, né, qual é a relação de Paulo sobre os mandamentos, né, sobre a lei? O que é que Paulo falou sobre os mandamentos? Romanos, capítulo 3, versículo 31. Romanos, capítulo 3, versículo 31, diz assim, ó, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Amém? Então, meu amado irmão, nós não anulamos a lei. Algumas pessoas, não, nós estamos na graça, se nós tiver fé em Jesus, tá bom, não precisa guardar a lei, não. Algumas pessoas afirmam por aí, mas o que o apóstolo Paulo diz? Né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, quando nós temos fé em Jesus, nós somos levados a obedecer à lei de Deus. Né? Nós somos fiéis ao Senhor. Né? Nós guardamos os seus mandamentos. Nós permanecemos no seu amor. Amém? E Romanos 7, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo também fala sobre a lei. Romanos 7, versículo 12. Diz assim, ó. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém. Olha que maravilha o que o apóstolo Paulo diz dali. Ó. A lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. A lei de Deus é boa, a lei de Deus é santa, a lei de Deus ela é justa. Então, o cristão que rege-se pela lei de Deus, ele é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz. Né? Quem obedece ao Senhor é bem-aventurado, né? Feliz. Quem segue a Deus, né? Quem permanece nos seus mandamentos, quem permanece no amor do Senhor. Amém? E
o que que aconteceria no futuro, né, com a lei de Deus? Estará escrito em Daniel capítulo 8, versículo 12, né, o profeta Daniel já profetizou o que que aconteceria, o que que as pessoas iriam fazer com a lei de Deus. Daniel capítulo 8, versículo 12. Daniel 8, versículo 12, né, diz assim a palavra do Senhor: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. A, Presta atenção. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, Daniel, falando sobre um reino, que viria um reino na terra, que deitaria a verdade por terra, né, que jogaria a verdade de Deus por terra. Olha o que mais que ele faria. Daniel 7, versículo 25. Diz assim, Daniel 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, né, ou seja, perseguirá o povo de Deus, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha que interessante, o profeta Daniel já profetizou, né, já dizia que viria um reino que blasfemaria de Deus, que perseguiria o povo de Deus e cuidaria em mudar o calendário, né, e a lei de Deus. E esse reino, né, é o reino romano. Né? Roma foi que perseguiu os cristãos. Né? Eu acho que se você tiver estudado história, né, você certamente ouviu sobre a Santa Inquisição, né, que de santa só tem um nome, que era o período em que a igreja de Roma, né, perseguia os cristãos, perseguia, né, matava aqueles que não concordavam com as suas doutrinas. Né? Por exemplo, Jesus, né, ele viveu durante o Império Romano. Né? Roma ele perseguiu os cristãos primitivos, perseguiu os cristãos durante muito tempo. E a Bíblia diz que além de perseguir, né, ainda cuidaria em mudar o calendário, né, e a lei. Né? Então, o calendário a gente, né, sabe, né, que hoje, né, o nosso calendário é regido, né, cada mês tem 30 dias. Nós somos regidos hoje pelo calendário gregoriano, né, mas o calendário da Bíblia era um mês, era regido pela lua. Né, o calendário da Bíblia, o mês tinha 28 dias, né, era o calendário lunar. E a lei de Deus, né, assim como foi profetizada em Daniel, ela foi mudada. Nós vimos os 10 mandamentos conforme está na Bíblia. E o Império Romano mudou os 10 mandamentos da Bíblia, né? Adulterou a lei de Deus, né? Adulterou os mandamentos. Isso aconteceu com um imperador chamado Constantino, no ano 321. Constantino, né, ele era o imperador romano, mandava em tudo, né? Tudo o que ele dissesse estava dito. Né? Era imperador, né? Então ele se infiltrou na igreja, né? Se fez de cristão, né? Estava na moda ser cristão, né? E ali ele conseguiu introduzir algumas culturas pagãs dentro do cristianismo. Entre elas, o dia de guarda. Né? O dia de guarda na Bíblia nós vimos que é o sábado. E ele era adorador do sol, e mudou. Não, vamos aqui guardar o sábado e vamos guardar o domingo também. Né? Ninguém trabalha no sábado, ninguém trabalha no domingo também. Né? Então, ficar sem trabalhar, né? Todo mundo concordou, todo mundo queria. Né? Então, a guarda do domingo é uma guarda ao Deus Sol, né? O Soles Invicto. Né? Constantino era adorador do Sol. Tanto é que no inglês, como é que é o domingo, né, em inglês? É Sunday. É Sunday, traduzindo literalmente, Sunday, dia do sol. Então, domingo é o dia do sol. Né? Foi uma mudança nesse dia de guarda, foi uma mudança que o imperador Constantino introduziu dentro do cristianismo. E ali, essa mudança, né, foi se aceitando a princípio. Né? Os cristãos não aceitavam, né, mas com o passar do tempo, aquilo foi criando como, né, que uma cultura. Né? As pessoas foram perdendo o foco da Bíblia e foram adotando essa cultura, a guarda do domingo. Né? Substituir o sábado bíblico pelo domingo, pelo dia do sol, né? Pelo Deus, pela cultura pagã. Né? E no ano 321, no dia 7 de março do ano 321, né, ele foi também tirado este mandamento que fala a respeito das imagens de escultura. Né? Foi adulterada a lei de Deus. Então, assim como profetizou Daniel capítulo 7, versículo 25, que viria um reino que perseguiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei.
Então, os homens mudaram a lei de Deus, né? Mudaram a lei do Senhor. E o que os homens fizeram, né, da verdade de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 15, né, também diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 15, diz assim, não, versículo 25, Romanos 1, versículo 25, o que diz a palavra do Senhor? Romanos 1, 25. Encontrei, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, o que o apóstolo Paulo falou? Olha, eles mudaram a verdade de Deus, transformaram em mentira. Né? Ao invés de adorar ao Criador, estão adorando a criatura, né? Estão adorando alguém que era homem, né? Que era uma pessoa que tinha pecados assim como eu e você, como qualquer pessoa. Né? Então, nós não devemos adorar a um ser, né? A qualquer que seja a pessoa. Né? Podemos sim, devemos respeitar, né? Pela história, aqui falando mais diretamente, né? Sobre Maria. Quem era Maria? Maria foi uma mulher santa, uma mulher que nós devemos respeitar, né? Uma mulher que foi escolhida para ser mãe do Senhor, né? Do nosso Salvador Jesus Cristo. Foi uma mulher que foi fiel a Deus, que foi perseguida a Deus, mas isso não nos dá o direito de adorar a Maria. Nós devemos respeitá-la, sim, seguir o seu exemplo de cristã, mas nós não podemos adorar Maria, né? Nós não podemos venerar Maria. Devemos seguir o seu exemplo de cristianismo. Né? Da mesma forma, aqui na nossa cidade, em Canindé, as pessoas veneram muito São Francisco. Né? Nós não devemos venerar São Francisco, devemos respeitar, né, seguir o exemplo que ele fez. O que a história diz sobre São Francisco? São Francisco foi um homem, né, segundo a história, que era rico, abandonou as suas riquezas, né, e seguiu a Jesus, né, foi ajudar o próximo, né, fez o bem com as suas riquezas, deu aos pobres. Se os ricos, né, se nós seguíssemos o exemplo de São Francisco, o mundo seria outro, né, o mundo seria bem melhor. Mas nós não devemos adorar São Francisco, nós não devemos adorar a Maria, nós devemos adorar ao Deus de São Francisco, ao Deus de Maria. Somente Deus é digno de adoração, somente Deus é que nós devemos adorar. A Bíblia ela proíbe a adoração a qualquer outro ser que não seja Deus. Né? Se você pode lembrar bem, ali quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, né? Satanás disse, olha, você está vendo esse reino aqui? Eu dou todo a você se você me adorar. Aí Jesus disse assim, está escrito, ao Senhor, somente ao Senhor seu Deus adorarás e lhes prestará culto. Então, o único que nós devemos adorar é a Deus, ao nosso Criador. Somente Ele é digno de adoração, somente Ele é digno de louvor. Amém? Então, eu estou falando isso com muito respeito, eu não quero atacar a religião de ninguém, né? Não quero ofender ninguém, mas eu, como pregador da palavra de Deus, eu tenho que pregar conforme a Bíblia, né? Tenho que pregar conforme está escrito na palavra de Deus. Amém? Então, o que a Bíblia diz? Que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, né? Adorando a criatura no lugar do Criador, né? Como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 25. E em Mateus, capítulo 7, do versículo 6 ao 9, também fala a respeito disso. Mateus 7, do versículo 6 ao versículo 9, né, o que Jesus, o que muitos seguem, né, ao invés dos mandamentos. Mateus, capítulo 7, do versículo 6 ao 9. Olha o que a Bíblia diz assim, ó. Mateus, capítulo 7, do versículo 6. Não, é Marcos, capítulo 7, perdão. É Marcos, capítulo 7, do versículo 6 ao 9. Marcos, capítulo 7, do versículo 6 ao 9. Marcos, capítulo 7, do versículo 6 ao 9. O Instagram aqui, o meu celular do Instagram está caindo, né? Mas se você está me assistindo pelo Instagram, vai me assistir pelo Facebook, Mateus Santos, o Evangelista, ou pelo YouTube, Mateus Santos, o Evangelista. Tá acabando a bateria do meu celular, né? Então, o Instagram, vamos encerrar aqui agora. Você pode assistir pelo YouTube, Mateus Santos, o Evangelista, ou pelo Facebook, Mateus Santos, o Evangelista.
Olha, Marcos capítulo 7, do versículo 6 ao 9. O que muito segue hoje em lugar do mandamento de Deus. Marcos 7, do versículo 6 ao 9, diz assim, ó. Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, versículo 9, né? E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. E no versículo 13 também diz, invalidando a palavra de Deus pela sua vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus disse, né, que assim como estava acontecendo no tempo dele, está acontecendo nos nossos dias. As pessoas estão negligenciando o mandamento de Deus, estão guardando a tradição, estão guardando os mandamentos humanos, os mandamentos, né, de religião, os mandamentos do pastor, os mandamentos, né, do bispo, do padre, do papa, os mandamentos do líder religioso. Então não faça isso, né? Guarde os mandamentos da Bíblia, né? Guarde os mandamentos da lei de Deus. Olha o que diz em Atos capítulo 5, versículo 29. Atos capítulo 5, versículo 29. Aqui é uma palavra de Pedro, né? O que ele diz? Atos 5, versículo 29. Diz assim, ó. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, meu amado irmão, importa obedecermos primeiramente a Deus, né, do que aos homens. Se os homens dizem, façam isso, e a lei de Deus diz assim, façam aquilo, então nós devemos guardar o que Deus diz, né, guardar os mandamentos de Deus, e não os mandamentos dos homens. O que importa é nós guardarmos a palavra de Deus, porque é Deus quem nos salva. Não é homem, não é líder religioso quem vai nos salvar. Não é religião nenhuma quem vai nos salvar. Quem nos salva é Jesus. Ele é o único Salvador. Então nós devemos guardar a sua palavra, guardar os seus mandamentos, os mandamentos conforme estão na Bíblia. Tito, capítulo 1, versículo 14. Vou encontrar aqui Tito, é um pequenininho, ver se eu encontro rapidamente. Tito, capítulo 1, versículo 14. Galtas. Onde é que está Tito, Jesus? Tito, capítulo 1, versículo 14. Onde é, Senhor? Acho que é após Timóteo, será? Tito, capítulo 1, versículo 14. Esse aqui eu estou demorando um pouquinho, né? Pronto, Tito, capítulo 1, versículo 14, assim, ó. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, nós não devemos nos ocupar com fábulas, né, ou com mandamentos de homens. O que nós devemos nos ocupar é em guardar os mandamentos de Deus, os mandamentos da lei de Deus, né, os mandamentos do Senhor. Então, meu amado irmão, o apelo que eu faço para você hoje é, se até aqui você não conhecia os mandamentos de Deus, né, e guardava de forma errada, que a partir de hoje nós venhamos a guardar os mandamentos de Deus, né, nós venhamos a guardar os mandamentos conforme estão na Bíblia, né, conforme está escrito na palavra do Senhor. Né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós devemos guardar a lei de Deus não para ser salvo, mas porque nós já fomos salvos. Nós devemos guardar, né, por amor a Jesus, né, conforme ele diz em João capítulo 14, versículo 15. Jesus disse assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu e você amamos a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos, nós devemos guardar a sua palavra, ser fiel até a morte, ser fiel até a volta de Cristo. Né? Ele diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, ele diz, aquele que perseverar, no versículo 14, salvo engano, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, que nós venhamos a perseverar
na palavra de Deus, perseverar guardando os mandamentos do Senhor, os mandamentos conforme estão na Bíblia. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te fortaleça, que a cada dia nós venhamos crescer no estudo da palavra de Deus, convidando você, né, para amanhã, mais um estudo bíblico, né? Amanhã será às 16 horas, né, às 4 horas da tarde, no horário alternativo, aqui no meu canal, no YouTube, e na minha página no Facebook, Mateus Santos, o Evangelista, e também no Instagram, né, _MateusSantos.7. Então, compartilhe essa live, né, vá também aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva se você não é inscrito, dê um like no nosso vídeo aqui no YouTube, compartilhe pessoas para se inscrever no nosso canal, ajude também a crescer este meio de evangelização, este meio de pregação da palavra de Deus, para que outras pessoas também sejam abençoadas, né, que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar, né, encerrando nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos abençoar, venha nos fortalecer, Senhor. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, se até aqui não temos guardado os Teus mandamentos como deve ser. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, perdoe os nossos pecados, ó Deus, e nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, obedecendo os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, abençoa esses irmãos que estão assistindo, que estão estudando a Bíblia conosco. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Até amanhã, que o Senhor Jesus te abençoe.